Eu vou trazer aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar o Edson, mas eu vou falar sobre ele. É um grande parceiro que estamos iniciando uma grande parceria, inclusive a gente conheceu o pessoal de Iowa através da Aurora, a Aurora que nos apresentou a turma, então quero agradecer muito. Depois a gente tem um trabalho junto, não podemos falar muito, né, Tia? Mas enfim, foi a Aurora que nos ajudou. E o Edson é mais um desses brasileiros que faz parte do Brasil que funciona, né? Ele é um veterinário formado aqui em Minas Gerais, na Universidade Federal de Uberlândia. Ele é mestre e doutor com foco em epidemiologia animal e ciência de dados. Ele é professor na Iowa State University e é um dos grandes referências quando assuntos são aplicação de dados na produção animal. Então, o Edson vai nos apresentar hoje como e onde os modelos de precisão vão ajudar a antecipar a tomada de decisão, principalmente na sanidade animal. Então, para falar sobre isso, sobre o tema suinocultura de precisão, a evolução no setor com IA e Big Data, Edson Magalhães. Gostei da foto, viu? Edson, você chegou, você não estava de manhã não, ontem? Não, então, põe a chamada do Edson de novo, só para vocês verem. Acho que tu não sabe disso, mas isso aqui foi feito com IA. O Edson mandou a foto e a IA fez essa apresentação. Hoje, inclusive, o vídeo que a Zing estava transmitindo, viu que teve um probleminha ali, mas é que o vídeo era em chinês, e a IA traduziu para o português, então teve essa falhazinha. Então é mais uma das artimanhas que a gente preparou. Edson, sucesso na tua palestra, tem muita gente esperando para saber o que você vai falar. Obrigado, prazer estar aqui, viu? Eu não lembro de ter mandado essa foto que mexe. Pessoal, vamos lá, um prazer estar aqui, viu? Estou muito feliz. Vejo o trabalho que a Agnes vem fazendo lá de longe dos Estados Unidos, tem 6 anos e poucos que eu estou lá. Um pouquinho da minha história, como o Everton falou, sou de Uberlândia, fiz a faculdade de veterinária lá em Uberlândia, formei em 2014, trabalhei alguns anos na suinocultura aqui no Brasil, por último eu estava na BRF em Uberlândia, foi uma experiência incrível, e aí eu decidi parar um pouco, estudar, falar assim, vamos voltar para estudar um pouquinho, fazer um mestrado, doutorado. Tive a felicidade de fazer o mestrado, doutorado com o professor Daniel Linhares, lá na Iowa State University. E quando eu cheguei lá, a gente trabalhava com parte de análise de dados, focado na parte de impacto de doenças, né, epidemiologia, enfim. E o Daniel me colocou esse desafio na época de falar assim, vamos começar a trabalhar com Big Data, com esses bancos de dados aí que são grandes e desconectados. E foi aí que começou, e hoje eu estou como professor focando nessa parte. Então, metade do meu tempo é pesquisa e a outra metade é extensão. Então, eu tento conectar, fazer parceria com produtores e a gente fazer essa parte de análise de dados para eles. E o Everton me passou esse convite para fazer essa apresentação para vocês, e o meu objetivo aqui hoje é tentar resumir um pouco daquilo que a gente viu ontem, né? Aquelas aplicações, enfim. Eu acho que a gente está muito atrasado na suinocultura, mas graças a Deus está tendo bastante foco nisso. E eu vou tentar trazer um pouco da minha perspectiva de como que vai ser o futuro e o que a gente está fazendo para chegar lá. Bom, vamos lá. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a evolução da cadeia, onde a gente está hoje, né? O que a gente está fazendo hoje na rotina e também quais novas tecnologias nós estamos implementando hoje e qual o próximo grande passo, né, para a suinocultura nesse aspecto. E esse grande passo, como a gente chega lá e depois que chegar lá, o que a gente vai fazer, né? Então, esse cenário aí é um cenário muito comum, informações sendo coletadas manualmente dentro dos sistemas de produção, certo? A gente tem o objetivo de coletar essas informações e depois ter que armazenar, e quando a gente faz isso, antigamente a gente gerava esse grande número de banco de dados, né, de papéis, enfim, e aí aquela dor de cabeça. Essa é uma imagem também gerada, que eu gerei por IA, que seria como é que era a rotina antigamente. Então, é inviável você fazer análise de dados, tomada de decisões lá na frente ou em tempo real, desse tipo com esse tipo de abordagem, né?
Então, hoje, nós estamos melhor, né? Hoje em dia, essas informações chegaram, são coletadas e são implementadas, são colocadas nos programas, no Agnes, e esses programas já estão preparados para digerir essa informação para a gente ajudar na tomada de decisão. Algumas evoluções, essa aí é um pouco mais antiga, né? Mas quem lembra dos notepads, para começar a coletar informação dentro da granja, hoje a gente faz isso com tablets, com o próprio celular, né? Então, melhorou nesse aspecto. Então, igual eu falei, a gente pode fazer isso com os tablets, tem as balanças, por exemplo, que são conectadas com os brincos dos animais. Esses brincos têm uma tecnologia que a gente consegue fazer a leitura dos brincos, e aí você automaticamente já põe o animal dentro da balança e já não precisa ficar anotando nada, isso tudo vai automaticamente. Pesagem de leitões também, usando esses brincos para tentar facilitar, otimizar o tempo, né? Não dá, é inviável você ficar colocando leitão, marcando, anotando. Então, são coisas, são estratégias que a gente utiliza para melhorar isso. Informações de coleta de consumo de ração de fêmea, certo? Então, hoje em dia, a gente já sabe o consumo individual das fêmeas por causa desses tipos de comedouros, que eles vão estar, pelo brinco também, avaliando quanto que a fêmea está comendo por dia, se ela está seguindo ou não a dieta. A mesma tecnologia para o leitão de creche, né? Hoje já tem esse tipo de tecnologia para o leitão de creche, algumas terminações, mas assim, isso é uma coisa incrível na minha visão, porque a gente consegue avaliar o consumo individual dos animais a nível de dentro de um barracão. Então, tem uma informação aí que está sendo gerada e a gente pode utilizar. Algumas formas de analisar as informações, aqui é ganho de peso, está em inglês, mas basicamente a gente olha uma granja que evoluiu em 3 anos. Mas, na verdade, quando a gente compara essa granja com as outras, ela está lá atrás. Então, quando a gente vai fazer o benchmark, é importante que a gente faça isso e considere a questão da comparação com as outras granjas, né? E como é que a gente está usando isso por parte da rotina dentro do dia a dia, essas informações que estão sendo geradas e analisadas? Eu não vou ficar dando muito exemplo, por exemplo, da Agnes, que já cobriram bastante, a gente está bastante familiarizado com as informações que a Agnes prepara. Eu costumava dizer que eu chegava na granja, a primeira coisa que eu fazia, depois do banho, lógico, era sentar e fazer o diagnóstico da granja na Agnes, né, no S2 na época. E aí olhar os relatórios de taxa de retenção para terceiro parto, relatório geral, o mapa de cobertura e ver como é que a gente estava. Mas essas são outras informações. Por exemplo, se a gente avaliar score corporal em diferentes fases, aqui é uma informação que a gente vê como é que está a distribuição do meu plantel com relação ao score corporal. Mas assim, pessoal, o que eu estou tentando trazer para vocês até esse momento? Muita informação sendo gerada, melhoramos na parte de coletar essa informação e armazenar, mas aqui é onde eu acho que a gente tem oportunidade. Muita média, muita análise descritiva, muitos gráficos, tabela dinâmicas no relatório do Excel, por exemplo, e de vez em quando a gente quer tomar uma decisão, você aí no seu sistema de produção, você quer falar, eu tive, sei lá, o Strepto 9 lá, ou o Colibeta, quanto que isso está impactando? Quantos reais custa isso, essa doença? Como é que a gente analisa? É difícil analisar, né? São tantas outras coisas que impactam. Então, fazer esse tipo de análise usando Excel, média, e às vezes fazer regressão univariada, que você não controla para outros fatores, isso é a abordagem errada. E nós temos a informação para fazer de uma forma melhor. Então, novas tecnologias estão sendo implementadas também, que auxiliam nesse cenário que a gente está hoje, né? Como eu falei, o próprio do S2, que eu tive experiência, não tive a oportunidade de trabalhar com S4, estou nos Estados Unidos já tem quase 7 anos, mas o S4, eu imagino você chega lá e ele já te dá essa informação mastigada, qual indicador que você está defasado, que você precisa melhorar, e isso te ajuda bastante na tomada de decisão, né? Direcionado. Algumas informações aqui, não está dando muito para ver, mas o primeiro é temperatura, umidade, consumo de água, ração e nitrogênio. Nós temos sensores, tecnologias hoje que já são implementadas em algumas granjas, que medem esses indicadores dentro da creche de terminação diariamente. Então, a gente cria um padrão baseado nos grupos que estão performando bem, a gente sabe o que é esperado para cada uma das fases, a gente consegue gerar o que é o padrão. E quando o grupo está fora, por exemplo, esse aqui do consumo de água, a gente vê que está fora e isso gera um alerta.
E esse alerta, se a gente for lá na granja, coletar a amostra, fazer uma intervenção ou um diagnóstico baseado nesse alerta precoce, é muito melhor do que esperar a visita ou a gente ter visualmente, tem algum problema aqui. Já tem vários trabalhos mostrando que esses alertas, eles acontecem antes dos diagnósticos reportados pelos veterinários, pelos produtores. E aqui mostrando como é que, por exemplo, uma granja, ela vai evoluindo, ela dá alerta, enfim. Então, a gente tem a oportunidade de utilizar essa informação ao nosso favor. Uma outra tecnologia que eu acho que vai ganhar bastante espaço é essa câmera que mede o peso dos animais, certo? Então, aqui dentro da Ranor, que é essa empresa que fez a validação, lá é muito comum nos Estados Unidos as empresas, as agroindústrias, terem um departamento de pesquisa que valida a tecnologia. E aqui eles validaram em menos de um ano, dali para frente foi mais ou menos 96% de precisão da máquina estimar o peso individual de 2.400 animais dentro de um barracão, com 18 câmeras, comparado com realmente eles foram lá e pesaram cada indivíduo. Então, imagine isso aí a nosso favor para tomada de decisão, identificar quem está ganhando peso, quem está perdendo, e vai lá e medica o animal. É uma tecnologia que está ali disponível para nós. Monitoria de tosse é um outro exemplo, a gente já ouviu bastante aqui no Brasil, é uma tecnologia muito interessante. E assim, eu vou mostrar alguns outros exemplos, mas vamos parar aqui e pensar tudo que eu estou mostrando, muita tecnologia, muita informação que vai ajudar bastante a gente, mas qual que é, na minha visão, o problema até aqui? Tudo está desconectado. Essa informação não está conectando com a outra passada e com a outra. E no fim das contas, se você for pensar, tosse, água, ração, nitrogênio, ganho de peso, tudo isso é um ecossistema daquele barracão. Então a gente precisa fazer essa integração. Aqui é uma tecnologia que eles têm na luz de freio dos caminhões, eles colocam GPS, e esse GPS ele é utilizado para rastrear os caminhões dentro do sistema. Isso é realidade. O Canadá está praticamente eliminando o PED, usando essa como uma das tecnologias também, porque se a granja vai numa granja positiva e depois vai numa granja negativa para PED, sem lavar, gera um alerta no celular e fala, um alerta de biosseguridade, um caminhão foi numa granja positiva e foi numa negativa. Isso é realidade, está sendo utilizado bastante no programa de eliminação de PED do Canadá. E eles têm essa mesma coisa, mas para funcionário. Então, o funcionário tem um reconhecimento facial na entrada da granja. Se ele for numa granja positiva, ele não pode ir numa negativa no mesmo dia. Tem que respeitar o vazio. Aqui, câmeras que vão contar animais. O pessoal fala, mas essa tecnologia é muito cara. Muito utilizado lá nos Estados Unidos no frigorífico. Facilitar tempo, eliminar erros. E a gente tem ali, por exemplo, tecnologias de... Opa, não rodou esse vídeo ali, mas tem antigamente a gente ia avaliar a score, a prumo das fêmeas, na seleção de leitores, visualmente, e hoje em dia já temos as câmeras, né? Que essas câmeras, elas são mais precisas praticamente do que o próprio humano, porque elas são treinadas baseadas nos humanos, né? Então, o tanto que a gente está evoluindo nesse aspecto também. Vai ter uma palestra falando mais sobre isso, mais sensores de silo para medir o consumo de ração. Então, você pode usar isso tanto para... Vamos planejar melhor a entrega de ração, mas também para consumo. Se eu sei o tanto que está consumindo e o tanto que é esperado, se baixou o consumo, alguma coisa está errada. Ou os coxos começaram a entupir ou os animais pararam de comer. Então, eu vou na granja e vou fazer um diagnóstico. Então, baseado em tudo isso que nós falamos agora, nesses primeiros minutos da apresentação, qual que é o próximo grande passo, na minha opinião? Eu não acho... Aqui é o Edson falando pela universidade, pode ter opinião diferente. Eu não acho que a gente tem que focar mais em tecnologia nova. Eu acho que a gente já tem muita coisa bacana. Eu acho que o próximo grande passo, que vai realmente dar aquele, vamos dizer assim, eu lembro da época da agroindústria, aquele 20% que você foca, que representa 80% de ganho, é na integração de tudo que a gente tem disponível, porque muita gente fala, essas tecnologias são caras e não sei o quê. Se você integra com as outras, você demonstra o valor. Então, eu acho que o próximo grande passo é a integração. E, na minha visão, a integração, o melhor exemplo que a gente tem é a Fórmula 1. Então, lógico, para ganhar a corrida, a gente podia continuar tendo o nosso Ayrton Senna, né? Faz a diferença,
mas principalmente nos dias de hoje, quem está fazendo muita diferença é esse cara aqui na esquerda, que é o engenheiro de corrida. E esse engenheiro de corrida, ele está ali na frente desses dashboards, né, onde tem muita inteligência artificial, traduzindo informações, sensores do carro, dos outros carros, do tempo, até de postura do piloto, enfim, várias informações relacionadas a tudo que está acontecendo na corrida, em tempo real e fazendo predição. Inclusive, eu estava vendo a corrida que teve, acho que foi em Miami, a última, e o Verstappen falou assim, ele estava em segundo, em quanto tempo que eu chego no Piastri, que era o primeiro? Aí o engenheiro já falou assim, em 6 voltas, se você manter 1 minuto e 30, você chega nele. Então, tipo assim, deu tempo do cara fazer a conta ali? Não deu. E a inteligência artificial, basicamente, não é porque ela é muito inteligente, é porque alguém foi lá e falou, essa informação é importante. Então, eu vou digerir para a hora que o Verstappen perguntar, eu já dou a resposta. Qual a informação que a gente pode fazer assim na nossa realidade da suinocultura? O que a gente gostaria de saber em tempo real agora, para saber o tanto que vai impactar lá na frente? Com o que eu estou nascendo agora essa semana, como minhas fêmeas estão performando, como que vai ser a próxima taxa de parto desse lote que está parindo agora? Então, esse tipo de informação a gente tem? Não. A gente pode ter porque a gente tem os dados já sendo coletados e a gente já tem as inteligências artificiais a nosso favor. Então, na minha visão, para a suinocultura hoje, é integração de dados, e isso a gente fala de tudo, né? Então, aqui no topo a gente tem indicadores zootécnicos. A Agrinis é o grande exemplo disso, as informações, a riqueza que a gente tem dessas informações, mas a gente podia achar uma forma de integrar tudo isso com a parte de sanidade, as nutrições, o diagnóstico, o que está indo para o laboratório, manejo, ambiência, a performance de carcaça nos frigoríficos, essas novas tecnologias, a infraestrutura. É por isso que eu estou feliz, como o Everton falou, de estar também iniciando uma parceria com a Agrinis, porque eu acredito muito nesse aspecto, sabe? Eu estou trabalhando hoje nessa área porque eu acredito muito que esse é o futuro, e eles já estão pensando nisso, de abrir a plataforma deles do S4 para já começar também a fazer isso. Então vai ser uma parceria bacana. Mas eu acho que só depois disso a gente é capaz de chegar nessa suinocultura de precisão que a gente fala. Algumas tentativas embriônicas que eu tentei fazer no Brasil lá na época da minha extensão, que era chegar no grupo que terminou de parir agora, vou lá contar quantas fêmeas velhas, quantas fêmeas com problema de aprumo que eu tenho que descartar, com prolapso, enfim. Vou lá ver quantas leitoas eu tenho para entrar daqui 21 dias, então eu já calculo quantas eu preciso. Porque o que acontecia era o seguinte, chegava na hora de inseminar a fêmea, era o tanto de leitoa que tinha. Então, se eu tinha 35 leitoas e eu tinha pouca fêmea velha naquele lote que estava desmamando, eu não precisava descartar tudo aquelas fêmeas, entendeu? E aí eu ia furar a cobertura. Então, para planejar melhor, a gente tentou fazer isso, mas assim, manualzão, e é inviável isso, né? Então, pode ser uma das informações que aquele piloto da Fórmula 1 pode ter lá na frente dele, né? Então, eu acho que esse é o futuro, unir as empresas, as novas tecnologias, os produtores vão desenvolver isso aqui, os produtores vão dizer o que eles querem aqui em cada uma dessas telas, que eles querem ver no dia a dia deles, para a tomada de decisão. E para chegar lá, como eu disse, é a integração de dados, né? Só assim a gente consegue aplicar o que a gente chama aqui das inteligências artificiais, do machine learning. Então, a gente vem trabalhando com esse aspecto, a gente não chegou lá ainda na Fórmula 1 da suinocultura, mas a gente já está aplicando esse conceito, que é a integração de dados, e faz parte desse projeto que chama Prosper Predictors of Swine Performance. A gente recebeu 1 milhão de fundos do USDA para fazer essa pesquisa, deu certo e agora a gente está continuando. E é basicamente focado nesse aspecto. Hoje nós estamos trabalhando com essas empresas lá na universidade. Então, a universidade faz a parceria, a Agrinis entrou por último agora, então estamos bem animados. Estamos com quase 780 mil matrizes só lá nos Estados Unidos, e o foco é fazer essa integração de dados para cada uma dessas empresas separadamente, cria um algoritmo, isso gera 80%, 90% do tempo é em integrar essas informações aqui dentro de uma empresa, de uma agroindústria, mas depois que você faz isso é automatizado.
Tem códigos que a gente fez em 2020 e 2019 e a gente até hoje nem mexe. Então, a informação vai chegando e a gente vai atualizando. E, basicamente, é integrar tudo que a empresa tem disponível de tecnologia, de relatórios, e, no final das contas, tudo vai sair assim como relatório de Excel. Então, fazendo essa integração desse Big Data, né, na suinocultura, que são os dados dispersos, desconectados, a gente faz essa criação dessa Master Table que a gente fala, que são informações desde a cobertura até o abate. Então, mas tem aquela creche que recebeu 5, 10 origens. Acha uma forma de traduzir o que aconteceu em cada uma daquelas 5, 10 origens e aquilo seguir o lote até o final no frigorífico. Depois que a gente integra esses dados, quais são as análises que a gente está fazendo hoje? Nós estamos focando em identificar os problemas que estão causando uma queda na performance, então, identificação dos fatores de risco, o efeito causal, que é um tipo de análise que é muito comum na parte humana. Por exemplo, fumar causa câncer ou não. Não dá para você fazer um estudo e pedindo para o pessoal fumar. Então, você tem que analisar dados de pessoas que fumam, controlar para outros fatores, como peso, idade, se faz exercício físico ou não. Informações históricas, você tem métodos estatísticos para controlar. Então, por exemplo, o estrepto 9, sim ou não? Qual que é a idade ao desmame, qual que era a taxa de parto, qual que é a morte de maternidade desses lotes, como é que era a temperatura no alojamento, na creche, sofreu estresse no alojamento, sim ou não? Aí sim você mede o impacto da doença, mas de uma forma mais precisa. E a predição de produtividade, que é o forecasting, que é olhar para o futuro, né? Aqui é só um gráfico mostrando algumas variáveis, ganho de peso, tempo no alojamento, mas o machine learning, ele cria clusters, né? Como que seus dados são distribuídos de acordo com cada variável. Cada lote aqui de creche é uma bolinha, então é um sistema que o machine learning te fala quais são os lotes de creche aqui. Aqui na análise multivariada que eu fiz, onde a gente avalia o quanto que esses variáveis aqui explicam a mortalidade de maternidade, de creche de terminação dentro de um sistema. Então, a gente tem aqui, na maioria das vezes, nesse modelo, variáveis relacionadas até o desmame, ao pré-desmame. Então, a gente pegou integrou os dados com 100 variáveis e, no fim das contas, das 100 variáveis, desde terminação, creche e UPD, o que se manteve significativo em explicar a mortalidade nesse sistema, nessa realidade, 90% foram variáveis que foram da UPD. Então, mostrando que 68% aqui da mortalidade de creche de terminação era explicada pelo que acontecia até o desmame. Então, a qualidade do desmame era importante aqui. Aqui um trabalho da Kelly, onde ela comparou, controlando para outros fatores, como eu comentei para vocês, o impacto de rotavírus dentro do sistema em mortalidade de maternidade. Então, aqui a gente tem a mortalidade de maternidade e ela viu que as granjas que faziam vacina para rotavírus e também faziam feedback, tanto das fêmeas, tinha essa combinação de vacinação e feedback, foram as granjas que tiveram a menor mortalidade de maternidade nesse sistema. São várias UPDs e essa análise controlando para outros fatores, como eu comentei. Aqui é só um trabalho, não vai dar para ver muito para vocês, mas comparando taxa de parto, então as fêmeas que tiveram taxa de parto e perderam peso na lactação anterior, tiveram uma taxa de parto menor, os leitões que nasceram mais leves dessa fêmea, as fêmeas também no próximo parto tiveram uma taxa de parto menor, que tiveram mais natimortos no próximo parto, também tiveram uma taxa de parto menor, controlando para outros fatores, como eu comentei para vocês. Aqui um dado de um sistema de produção, 150 mil leitegaras aqui nesses dados e olhando a idade ao desmame. Mas, basicamente, o que a gente vê aqui média de 21 dias de idade ao desmame, de 150 mil leitegaras, mas a gente vê aqui o pessoal com 11, 12, 14, 15, 16 dias. Eu não sei se dá tempo ainda de mexer aqui, mas essa apresentação é errada, pessoal. Eu acabei atualizando, mas foi uma falha minha. Eu tinha preparado uma apresentação que tinha melhor aqui para vocês verem, mas se não tiver jeito, não tem problema, eu vou seguindo aqui. Não, é o mesmo dado, mas eu melhorei aqui para vocês visualizarem. Se der tempo de ver, sem problema, mas se não...
Bom, sem problema, vamos seguindo, eu vou traduzindo para vocês. Mas aqui, 21 dias de média, a gente vê que tem essas leitegadas com 11, 12, 13 dias indo para a creche. A gente fala, na média tá bom, meu sistema tá bom. Mas, esse dado aqui mostra a proporção de animais de leitões dentro de uma creche, de um lote de creche, com menos de 18 dias. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, tem granjas, tem lotes de creche, esses 150 mil leitegadas aqui viraram depois quase 400 lotes de creche, e a gente vê que tem lote de creche aqui com 44% de leitão com menos de 18 dias, 60%, mas na média aqui 12%. Então a variação da idade ao desmame dentro de um lote, principalmente quando você tem muita origem, isso é muito importante. Aqui é uma análise onde eles analisaram 130 granjas de UPD, que era manejo de semanal, produção semanal de suínos, e 31 em bandas, e a gente vê aqui que para PIRS, essa linha tracejada é quando 50% dessa população aqui, negativa para PIRS, e a gente vê aqui que é mais ou menos 25 semanas mais cedo, as granjas em manejo em banda negativavam para PIRS, que é lógico que tem uma questão de vazio sanitário, é mais fácil você fazer uma limpeza e controle de doença em bandas, controlando para outros fatores. Aqui foi uma análise que o Gustavo fez, onde basicamente, quem aí faz aqueles relatórios, checklist de biosseguridade? Tem alguém que faz? Basicamente o que ele fez foi pegar dentro de uma agroindústria todos esses relatórios de checklist de biosseguridade e criou uma nota usando inteligência artificial, criou uma nota para cada granja em biosseguridade. E essa nota, quando é 1, significa 100% de probabilidade de ter um surto de PIRS, baseado nas respostas do questionário de biosseguridade. Então, a gente vê aqui que a maioria dessas granjas que tiveram uma alta nota, alto risco, realmente elas tiveram muitos surtos de PIRS na UPD. Enquanto que essas granjas que tiveram a nota baixa, basicamente elas não tiveram surto. Faz sentido, mas é colocando um número, né? Aqui é um estudo onde, dentro de um sistema de 70 mil fêmeas, eles analisaram todos os lotes que tiveram mortalidade boa e criaram a curva ideal de mortalidade para esse sistema e criaram um modelo com inteligência artificial para alertar quando um grupo específico sai fora em comparação com essa curva. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, esse alarme, ele acontece antes do diagnóstico ocorrer realmente dentro da granja. Então, usar essa informação a nosso favor, né? Não só para isso, para consumo de ração, se você tem câmera no silo, temperatura, umidade, enfim. Usar esse tipo de tecnologia a nosso favor. Vou pegar uma água. Aqui é uma análise de micoplasma, olhando que micoplasma, grupos que foram desmamados de granjas negativas para micoplasma, eles tiveram uma mortalidade de creche terminação menor do que as granjas endêmicas. É uma ação muito forte nos Estados Unidos para eliminar a micoplasma, e eu aproveito a oportunidade para falar isso aqui, é uma coisa que a gente pode fazer. Aquela história de que não dá para eliminar a micoplasma de granjas no Brasil porque é uma do lado da outra, na minha opinião, isso é furado, porque tem exemplos de granjas que tem 250 mil matrizes, creche, terminação, tudo na mesma região, e o pessoal consegue fazer. Mas aqui é o quanto que isso impacta em mortalidade dentro do sistema, controlando para os outros fatores, é uma análise mais precisa. Aqui é só mostrando que diagnósticos mais cedo na creche, comparado com grupos que tiveram um diagnóstico mais tardio para doenças, também tiveram uma mortalidade maior, quase que 11%, 13%, então as doenças ocorrendo na creche aumentam a mortalidade. E a gente faz o quê? Que é a medição, a predição de mortalidade futura, né? Então, utilizar essas informações que a gente tem para predizer qual que vai ser a mortalidade futura. Então, aqui a gente usa 2 anos de bancos de dados para treinar modelos de machine learning, onde basicamente a gente separa de todos os grupos, de 2 anos de grupos abatidos dentro de um sistema de produção, quem tem mortalidade alta ou baixa, que é acima ou abaixo de 5% de creche, e o modelo ele treina em cima disso para depois predizer, à medida que vão desmamando grupos, qual que vai ser a mortalidade dos lotes. E aí depois que a gente faz isso, a gente consegue ranquear
mas a gente vê que os principais fatores para predizer como mortalidade alta ou baixa foram mortalidade de maternidade, a idade ao desmame, a quantidade de leitoas dentro dos lotes. Então, se tinha muita leitoa, que é a ordem de aparição, tinha uma associação com mais mortalidade. E aí, depois, a gente faz a predição real. Então, aqui, cada bolinha é um lote que a gente pega aqui, depois que a gente treina o modelo, a gente realmente prediz, e lá, 60 dias depois, vai ver se a mortalidade realmente foi alta ou baixa. E a gente vê aqui que, na maioria das vezes, 92%, o modelo falou que a mortalidade ia ser acima de 5. Teve 2 grupos aqui que não foi, mas foi bem próximo. Então, é um modelo que tem uma acurácia de mais ou menos 80%, não é perfeito, é difícil você falar se vai chover ou não e quanto que vai chover, quantos milímetros, mas ele realmente está identificando bem aqui os grupos que têm alta mortalidade. E aqui é um slide que eu acho interessante, que é criando um score de qualidade de desmame para cada lote, baseado em inteligência artificial. Então, usando essas informações aqui, esses indicadores que eu mostrei aqui, e alguns outros, mas basicamente informação da UPD e da terminação, do alojamento, criar uma nota para cada lote. E a gente vê aqui que esses grupos que têm uma nota próximo de 8 e 10, realmente tem uma mortalidade de creche depois menor. Então, a gente sabe que qualidade de desmame é importante, mas aqui é criando uma nota para os lotes usando inteligência artificial. E aqui é uma análise econômica, que eu acho que no fim das contas é o que importa, né? Se vocês olharem esses lotes em preto e vermelho, os dois têm mortalidade alta, 13,7 e 13,4. O vermelho, na verdade, tem mortalidade menor, na média, mas o custo dessa mortalidade foi de $6,79, comparado com 5,84. Por quê? Porque é uma mortalidade tardia, então tem mais valor de ração associado. Então, botando esse valor, esse número, né? É importante a gente fazer isso. E aqui, por exemplo, do impacto da coli, que a gente comentou, a gente fez uma análise numa empresa, onde a coli estava impactando 2,27% em mortalidade de creche, controlando para esses outros fatores aqui, que é PIRS, PED, idade ao desmame, densidade, enfim. Então, na minha visão, a era das médias e das tabelas dinâmicas já não basta, tá, pessoal? A gente precisa sair dessa planilha e entrar na automação inteligente. As plataformas automatizadas de dados e machine learning vão possibilitar essa identificação de grupos que estão em risco, monitorar a temperatura, ração, água, mortalidade, e isso gerar informação em tempo real para a gente agir e fazer as predições, né? A gente parar de olhar para o passado e tentar utilizar essas informações que a gente tem até agora para predizer o futuro e a gente agir. Então, se a gente está desmamando leitão toda semana e a gente tem um score de qualidade ao desmame que a gente pode criar com inteligência artificial, vamos fazer uma medicação, uma estratégia mais eficaz no alojamento da creche para aqueles lotes que estão saindo da UPD com um score de 2, 3, por exemplo. Vão ser grupos que têm alto risco. E eu acho que o futuro da suinocultura está aí na combinação entre ciência de dados, as tecnologias, e focado principalmente na decisão. Então, cabe aos produtores, aos suinocultores, aos veterinários, ao pessoal que está dando assistência, todo mundo trabalhar em conjunto para entender o que a gente quer ver lá naquele dashboard da Fórmula 1 lá, e o pessoal da ciência de dados vai desenvolver aquilo para a gente com as tecnologias que a gente tem. E o próximo passo não é só mais tecnologia, eu acho que isso a gente está bem, dá para ter oportunidade, mas eu acho que a gente tem que focar na integração e criar essa Fórmula 1. Com isso, queria agradecer a oportunidade, e é um prazer estar aqui, acompanhar esse evento, um evento que eu já acompanhava antes, e aí se alguém tiver tiver alguma conversa, alguma coisa, vamos bater um papo, mas assim, como o Everton falou, estou muito feliz dessa parceria com a Agnes, com essas outras empresas que tem aqui, eu acho que todo mundo vai aprender junto e desenvolver coisas para o nosso setor. Obrigado. Elton, por favor, vem aqui entregar um mimo para o nosso querido Edson. Obrigado.
Obrigado. O tempo faz e tudo desfaz e vai além. Mais uma vez. Obrigado. Ó, nosso futuro vai ser brilhante.